19 anos nascia a Agência do Bem, uma organização social voltada para ações de enfrentamento à desigualdade nos campos de educação, saúde e sustentabilidade. A agência começou em Vargem Grande e hoje tem 37 polos de atuação comunitária no Rio, São Paulo, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Santa Catarina e até em Portugal. Um dos projetos é a Escola de Música e Cidadania. O trabalho já foi reconhecido nacional e internacionalmente. Em 2021, a Agência do Bem foi escolhida uma das 100 melhores organizações brasileiras do terceiro setor. Para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, a gente convidou para o bate-papo o Alan Maia, formado em Publicidade pela PUC-Rio, com mestrado em Serviço Social e especialização em Gestão de Projetos Sociais pela Universidade de Harvard. Muito prazer de receber aqui, Alan Maia. E para começar essa conversa, a gente queria saber também como nasceu esse projeto e quantas pessoas já atendeu com as suas ações. Olha, a Agência do Bem está aí prestes a completar 20 anos. Né? A gente oficialmente iniciamos as nossas atividades em meados de 2005, no mês de agosto, para ser mais preciso. Porém, a instituição ela é fruto de um trabalho anterior. Né? Eu, desde a minha adolescência, desde os meus tempos de estudante da PUC até anteriormente, já tinha uma trajetória de trabalho social voluntário, principalmente como educador em comunidades, favelas do Rio de Janeiro, especialmente da Zona Oeste, de onde eu me origino. E em 2005, quando ela é fundada, vamos dizer assim, a consolidação de uma longa esteira de realizações, de amadurecimento. Então a Agência do Bem começa, enfim, de uma forma muito idealizada, no melhor sentido possível, quanto aos bons propósitos, mas com uma estrutura muito precária, uma vez que a gente não tinha recursos, patrocínios, mecenas, padrinhos, nada disso. Éramos um grupo de amigos, jovens, adultos, todos na casa ali dos 20 anos, com uma intenção de fazer o mundo melhor, da forma mais ingênua possível, diga-se de passagem. E já se vão, enfim, 19, quase 20 anos do início dessa história, e muita coisa aconteceu. Você aí na sua introdução contou algum desses marcos, dos grandes números que nós já alcançamos. E a gente tem seguramente, é difícil de você calcular entre atendimentos diretos e atendimentos indiretos, mas naquilo que a gente tem como estimativa de atendimentos diretos são mais de 50 mil pessoas. Quando a gente fala de alcance ou de impacto indireto desses atendimentos, a gente passa de uma centena, ou seja, mais de 100 mil pessoas beneficiadas indiretamente por essas ações. É muito bacana ver como evoluiu. E em que frente atua hoje? A Agência do Bem, a gente tem por missão a promoção do desenvolvimento humano e da cidadania através da educação. Então a gente pode entender a educação como eixo central de todos os nossos projetos, de todas as nossas iniciativas, mas a gente entende a educação lato sensu, ou seja, não somente a educação formal, né, aquela que dialoga com todo esse universo da escolaridade ou do mundo universitário, enfim, mas a educação como todo e qualquer processo de ensino-aprendizagem, então na forma de cursos, oficinas, enfim, sem necessariamente ter a chancela de um diploma, reconhecimento externo, etc. Então a educação é realmente a nossa principal vertente. Muito interessante você falar sobre isso e se puder também falar a respeito da Escola de Música e Cidadania, que também é um projeto ligado e fazendo parte dessa grande gama que vocês oferecem. Como funciona? Escola de Música e Cidadania é o primeiro projeto contínuo que a gente desenvolveu e que ao longo desses quase 20 anos se tornou, por assim dizer, o nosso principal projeto, o nosso carro-chefe, né? Ele surge em 2006, produto de um censo comunitário. A nossa primeira ação, depois de fundar a instituição, foi promover um censo comunitário. A Agência do Bem surgiu, conforme você já comentou, na comunidade Vargem Grande, mas numa localidade chamada Beira Rio. Então nós recrutamos um grupo de profissionais, jovens estudantes, alguns inclusive da PUC, a época do serviço social da PUC, isso era finalzinho de 2005, e nós montamos um time de 4 recenseadores, entrevistadores que rodaram aquela comunidade, não somente levantando esses dados mais duros, né, demográficos, estatísticos, etc., mas mergulhando também numa dimensão de subjetividades, perguntando assim, o que você gosta aqui na tua vizinhança, você é feliz aqui, não é feliz, o que você gostaria de trazer para cá, caso você pudesse. Enfim, um dos achados desse esforço de escuta foi a comunidade manifestar
né, assim, um olhar crítico da realidade e o desejo de oferecer, uma vez que não existia, ações de educação, de arte, de cultura complementares à escola formal para a infância e para a juventude, a adolescência da comunidade. Então, como resposta a essa pesquisa, a esse esforço de escuta, nós iniciamos, tão logo foi possível, né, a primeira turma do projeto Escola de Música e Cidadania, que começou também muito pequeno, assim como a instituição também começou pequena, uma doação de R$4.000 através de uma instituição de fomento a pequenos projetos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, chamada Instituto Rio. R$4.000 é um recurso, de fato, assim, muito pequeno, muito módico, mas que nos permitiu comprar os primeiros instrumentos, criar uma primeira turma de 20 alunos à época e ter o recurso para remunerar o salário do professor entre o segundo semestre, ali, basicamente, 5, 6 meses de atividades, já no ano de 2006. E de lá para cá, assim, o projeto ele nunca parou, ao contrário, né, ele se expandiu bastante e hoje ele está presente a Agência do Bem está em 37 comunidades hoje, dentro daquele desenho geográfico principalmente no Rio de Janeiro, que é onde nós começamos, e a nossa sede administrativa está aqui. Mas além do Rio, nós temos projetos em São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, na Bahia, no Ceará e no Amazonas, e desde 2022, ou seja, há 2 anos, a gente está presente também em Portugal, no norte do país, atendendo 2 comunidades em Braga, e agora na virada do ano, começo de 2025, vamos chegar também ao Porto, né? Mas além da formação técnico-musical, a gente também pensa na formação humana desses meninos e dessas meninas. Então, o princípio da cidadania, onde a gente discute com eles temas pertinentes aos direitos humanos, mudanças climáticas, vida em sociedade, democracia, justiça social, enfim, preparando eles para a vida adulta e para uma trajetória mais segura de vida, ainda enquanto principalmente os desafios que a adolescência apresenta para todos. E na profissionalização, né, que é o extrato, vamos dizer assim, superior, né, assim, onde aqueles alunos mais talentosos, mais aptos e que realmente almejam, né, o ingresso numa carreira artística, a gente tem a experiência das orquestras. Temos 2 orquestras já formadas, uma chamada Orquestra de Coro Nova Sinfonia, que é mais antiga, ela vem de 2010, uma segunda chamada Orquestra Jovem da Guanabara, que tem cerca de 2 anos aproximadamente. Estamos criando uma terceira orquestra agora, na virada de 24 para 25, a gente vai ter mais um grupo orquestral atendendo os alunos aqui do Rio e região metropolitana. Bom, e Alan, como funciona a rede de organizações do bem? A Rede do Bem ela surge em 2012, né? Muito fruto da experiência da própria Agência do Bem. Conforme eu comentei no começo da nossa conversa, né, a Agência do Bem começou muito pequena, né, sem nenhum apoio externo, sem nenhum sentido de visibilidade. E é justamente esse lugar que traz um sentido de peso, de esforço e até de sacrifício, né, e no limite de desânimo para muitas das lideranças sociais. Para muitos daqueles empreendedores que estão lá presentes nos territórios, nas comunidades e nas favelas, nossa, eu estou aqui fazendo uma coisa que eu considero super importante, ajudando um monte de gente, salvando vidas em última instância, e ninguém me ajuda. Então a Rede do Bem surge justamente para olhar para esse perfil, né, de iniciativa, para essas lideranças comunitárias e levar para elas, né, o apoio possível, né, que a Agência do Bem é capaz de oferecer. E isso se traduz na realização de fóruns periódicos, onde a gente convida consultores, especialistas em diferentes temas do terceiro setor, como captar recursos, como fazer prestação de contas, como fazer uma comunicação institucional de qualidade, enfim. E a gente reúne essas lideranças, convida todas elas, as centenas, as dezenas, enfim, gratuitamente. A gente passa uma tarde inteira lá reunido e eles têm a oportunidade, de uma forma bastante instrumental, bastante prática, aprender sobre esses temas, enfim, sem nenhum custo. A gente promove editais do que a gente chama de microprojetos, que são propostas, né, de melhoria das instalações, da remuneração de profissionais, da compra de equipamentos, enfim, de uma forma bastante livre. Essas lideranças, esses projetos comunitários solicitam à Agência do Bem, seguindo todo um rito de um regulamento, um formulário, um cronograma, enfim, uma proposta. Olha, Agência do Bem, nós gostaríamos de fazer isso, isso e isso,
precisamos de tantos recursos, geralmente esses parâmetros estão colocados no regulamento, e nós recebemos essas propostas, fazemos uma comissão, enfim, de avaliação e premiamos aquelas propostas que a gente entende que são as mais coerentes, mais interessantes, de maior impacto, então a gente financia essas ações. A gente está no Rio desde 2012 e essa iniciativa está em São Paulo também desde 2018. Temos mais de 1.000 ONGs de pequeno porte que já participaram ao longo desses anos. E o Beirarte, o canal digital? São outras duas iniciativas também bem focadas, né, na área de educação. O Beirarte, a gente desenvolve oficinas de geração de trabalho e renda para mulheres especificamente, né? A gente já teve turmas em Vargem Grande, mas Cidade de Deus se tornou o nosso principal polo de atendimento desse projeto em particular. Então, a cada ciclo, a gente atende grupos de aproximadamente 50 mulheres, oferecendo uma capacitação técnica das mais diversas, de crochê, bijuteria, produção de peças de decoração, enfim, as técnicas de produção, elas variam bastante, mas a gente alia a essas oficinas técnicas também uma formação empreendedora, uma formação comercial. Então, a gente ajuda essas mulheres a entender a lógica de precificação do seu tempo de trabalho e do seu produto, como a fazer atendimento aos clientes, vendas através da internet, como formalizar o seu negócio na forma de um coletivo, na forma de um MEI, hoje em dia, né, microempreendedor individual, enfim, ou seja, não somente ensiná-las a desenvolver um produto, mas também como gerar renda a partir dele. E o canal digital é um laboratório de informática, hoje ele funciona em Campo Grande, mas já passou por Vargem Grande, já passou pela Cidade de Deus e já teve também no Complexo do Alemão, no Morro do Alemão, e hoje já há alguns anos, já há 5 para 6 anos que ele funciona em Campo Grande. Então nós temos uma sala de informática, né, com diversos computadores, enfim, projetor, etc., onde a gente ensina desde ferramentas que são complementares ao ensino escolar para as turmas de menor idade, exercícios aplicativos que ajudam no desenvolvimento da matemática, tabuada, português, etc., até o público jovem e adulto que aprende as ferramentas do mundo do trabalho. Olha lá, e como a agência trabalha, tem essa atuação com outras parcerias? Olha, parceria está no DNA da Agência do Bem, trabalho em rede, né, que é um conceito que se assemelha no nosso universo do trabalho social. Quando a gente fala da rede de organizações do bem, por exemplo, está super explícito, né? Assim, a gente compartilha recursos, saberes para potencializar o trabalho de outras organizações. Um outro exemplo interessante é o modelo de expansão das escolas de música e cidadania. Cada uma dessas 36 localidades, com exceção de 2, praticamente, Vargem Grande e Cidade de Deus, que foi onde a gente começou, embora hoje em dia o modelo também seja parecido com parceria, cada vez que a gente vai abrir um novo polo, nós fazemos um mapeamento local e identificamos naquele bairro, naquele município, que organizações que têm o perfil, e aí tem uma série de requisitos estabelecidos, né, que tem o perfil de atividades, de público atendido, de localização, etc., enfim, que atende aquilo que a gente preconiza para o funcionamento de um polo das escolas de música e cidadania. Alan, e como são financiados os projetos da agência? Esse é um ponto super importante, é sempre bom a gente lembrar desse aspecto. A Agência do Bem, como define, né, estatutariamente, juridicamente, é uma organização sem fins lucrativos, né? Então a gente depende do ingresso de recursos externos na forma de doações ou na forma de patrocínios, que, enfim, para o público leigo acaba chegando no mesmo lugar, ainda que tenham vieses e caminhos diferentes para a chegada desse aporte. Mas, enfim, a gente depende da sociedade reconhecer na Agência do Bem uma instituição séria, transparente, com credibilidade e que faz um trabalho social tido como relevante, né, que gera transformação efetiva, né? Então a gente fica até muito feliz e satisfeito de não somente de fato zelarmos por esses valores, trabalharmos, desenvolvermos as nossas iniciativas pautadas nisso, mas temos esse sentido de reconhecimento externo. Você citou, né, também na abertura, né, o reconhecimento que a Agência do Bem tem recebido, premiações, etc. A gente já, por 3 oportunidades, fomos listados entre as melhores ONGs do Brasil, no principal concurso do segmento no país. A gente também está listado entre as melhores ONGs do mundo, né, pela organização suíça The Dot Good. Acabamos de receber, mês passado, um prêmio importante, o primeiro prêmio de responsabilidade social da Fundação Getúlio Vargas, que também teve um impacto, uma visibilidade super importante. Olha, e para finalizar, eu queria saber se o desejo de atuar no terceiro setor
vem desde os tempos da faculdade ou se houve alguma mudança desde então? Olha, a rigor vem desde antes, né? Eu faço trabalho social desde menino, desde meus 15, 16 anos. Né? Então, foi algo que se desenvolveu ou que se consolidou, né, na minha vida, no meu caráter, desde muito menino, mas que durante a faculdade fez parte disso, estava ali em paralelo, né? Estudava na PUC, fazia estágio e tinha um momento também dentro da minha rotina semanal de me dedicar ao trabalho social, na época voluntariamente. E é muito curioso, né? Assim, é muito interessante estar conversando aqui com vocês na PUC, porque eu fiz publicidade e propaganda, né? E confesso que quando eu escolhi o curso, eu não tinha em mim necessariamente a clareza de que a minha carreira profissional seria direcionada ao trabalho social, seria vinculada ao terceiro setor. Não, eu não tinha isso. Para mim, eu não tinha um campo ali, o trabalho voluntário e a minha vida profissional talvez ou provavelmente vá seguir numa outra direção. E os estágios que eu fiz quando estudante universitário não tinham a ver com o trabalho social. Logo que eu me formei, fiquei 2, 3 anos no mercado, trabalhei em agência, trabalhei com produção de TV na Globo, trabalhei no Projac, depois trabalhei em agência e com produção de espetáculos, etc. E foi meio que por acaso, né, que eu percebi a possibilidade de usar tudo aquilo que eu tinha aprendido, né, nos tempos de universidade, em prol de algo que estava presente na minha vida, num campo ali, numa raia meio paralela, e a tal ponto que hoje, olhando para trás, estou falando de 20 e tantos anos, né? Eu me formei, sou da turma de 95, né? Prestes a completar 30 anos, me formei em 99, então tem pelo menos aí 25 anos já de vida profissional depois da universidade. Enfim, olhando para trás, eu não tenho nenhuma dúvida, né, de que muito daquilo que eu pude aportar para a Agência do Bem ou para outras organizações que eu trabalhei profissionalmente também, ou consultor, enfim, tudo aquilo que eu aprendi na comunicação, no curso de comunicação, e aí olhando de uma forma mais abrangente, né, comunicação, publicidade, jornalismo que seja, o marketing também que está dentro desse universo da propaganda, enfim, eu tive inúmeras chances de aportar, de contribuir isso aos projetos e às organizações às quais eu me dediquei, né, e que eu tenho certeza que isso causou um impacto importante, não somente no sentido de realização minha pessoal, mas também no que gerou de resultado, né, para o amadurecimento, para a geração de novas oportunidades de projetos ou de negócios para essas organizações. Então fica, né, aqui para mim um convite, na verdade, né, para todo mundo que vier assistir, nossos colegas aí, estudantes de comunicação aqui da PUC, ou de outros cursos, ou de outras universidades, né, assim, o terceiro setor é um campo que carece ainda de profissionalização, carece de gente bem formada, gente com visão de negócio, gente com visão de mercado, para trazer recursos, para trazer melhoria na gestão dessas organizações e desses projetos. Então, considerem, contemplem também como uma possibilidade, uma vertente para a sua carreira, para o seu fazer profissional atuar no terceiro setor. Alan, muito obrigado pelo papo, pelas ideias, pelo tempo e obrigado. Imagina, Pedro, foi um grande prazer. Me sinto em casa aqui na PUC, né? Fiz graduação, depois voltei para fazer o mestrado no serviço social. Tenho muitos amigos que estão por aqui ainda hoje, de fato me sinto em casa, é muito feliz para mim estar por aqui. Eu que agradeço o espaço e o papo com vocês. Obrigado.